Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de meditação, né, para os irmãos que estão me escutando aí do outro lado da tela. Você, o que tu vai escutar agora, que vai sair da boca de Deus através da palavra dele, que se encontra em Jeremias, é para você mesmo que parou para assistir esse vídeo. Talvez está passando por um momento de dificuldade, talvez está passando por um momento de depressão, talvez está pensando em se matar, não está aguentando mais, né? Talvez você possa ser pastor que está me assistindo, ou ter algum ministério da igreja, né, de diácono, ou até ser um membro, né, de uma denominação. Essa palavra é para você, né? Essa palavra que eu vou trazer agora retrata a história, né, de Jeremias, o que Jeremias estava passando, né? Sabemos que Jeremias ele foi chamado por Deus, né? Jeremias era apenas uma criança, ele falou que não sabia falar e tal, mas Deus chamou ele, né? E quando Deus chama, ele capacita, né? Só que o chamado de Deus não nos livra de passarmos necessidade, pelo contrário, quando Deus chama, aí que a necessidade, né, ela vem. Deus chamou Paulo, Paulo passou por prisão, né? Paulo foi apedrejado, Paulo morreu decapitado. Deus também chamou Pedro. Pedro passou por dificuldades aqui na terra, foi apedrejado, né? Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. Deus, assim foi com todos os discípulos. Todos os discípulos de Cristo passaram por dificuldade. Por quê? Porque quem tem chamada, quem Deus chama, né, vai passar pelo deserto, vai passar pela dificuldade, vai passar pelo sofrimento. Assim foi com Moisés. Todos os homens, grandes homens da Bíblia, se você for ver Abraão, todos, se você ver, eles passaram por alguma dificuldade, eles passaram pela dificuldade, porque a dificuldade nada mais é que o processo de Deus para, né, para trazer crescimento para o homem, né? Então, quando Deus chama, a dificuldade, ela... Enfim, mas eu quero deixar essa palavra para a meditação dos irmãos, né? Jeremias capítulo 20. O texto retrata, como eu falei, o sofrimento de Jeremias. Porque Jeremias foi um profeta chamado por Deus. Deus chama Jeremias, né, para profetizar contra aquele povo que estava na prática do pecado, né? E enquanto os falsos profetas, na época de Jeremias, pregavam vida, prosperidade, mentindo, falando coisas que Deus não estava dizendo, Jeremias não. Jeremias foi chamado por Deus e retratou tudo aquilo que Deus queria falar com o povo. Só que quando a gente retrata a verdade de Deus, o povo não gosta de ouvir, né? O povo, geralmente, ser humano gosta de ouvir o quê? Que tá tudo bem, tudo vai dar certo, tu vai prosperar, Deus vai multiplicar os seus bens, você vai ter uma vida tranquila aqui na terra, Deus te escolheu, é ou não é? O ser humano gosta de ter o coração amortecido, mas muitas das vezes a palavra de Deus, cara, na vida do ser humano, nada mais é que... Tem ser humano que precisa escutar uma palavra dura, precisa de uma correção da parte de Deus. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, né, uma correção às vezes dura de Deus, não endureça o seu coração. E assim era Jeremias. Jeremias levava uma palavra de destruição para o povo, porque Nabucodonosor ia destruir aquela cidade, né? Quem conhece um pouquinho sabe que Deus levantou Nabucodonosor para destruir Israel como juízo, né? Jeremias profetizava isso. E a Bíblia vai me dizer que todos zombavam quando Jeremias profetizava a verdade, o que ia acontecer. Todos zombavam de Jeremias. Até os amigos dele zombavam de Jeremias. E aquele princípio de depressão, de ansiedade, de angústia, tomou conta do coração de Jeremias. Porque Jeremias, no versículo 14,
ele começa a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Ele começa a perguntar a Deus: Deus, por que eu saí do ventre materno da minha mãe antes eu tivesse morrido? Porque Jeremias, antes de ser profeta, ele era ser humano. Você que está me escutando, você é ser humano. Você vai passar por momentos de dificuldade. Ah, eu sou pastor, eu não posso... eu não posso falar isso, eu não posso demonstrar isso. Não, demonstre. Demonstre. Você é pastor, mas antes de ser pastor, você é ser humano. Não, mas eu sou diácono, eu não posso, né, transparecer a minha dificuldade. Pelo contrário, procure ajuda. Porque antes de você ser diácono, você é ser humano. Não, mas eu sou... Não, tu não é nada, cara. Tu é ser humano e carece da graça de Deus e carece de pessoas te auxiliando, de pessoas te ajudando. Por isso que a Bíblia fala, né? Jesus vai relatar, levar e carregar os fardos uns dos outros, sabe? Eu preciso te ajudar, né? Você precisa me ajudar, que tá me escutando. Você precisa da ajuda de alguém. Não existe o crente caminhar sozinho. O crente precisa caminhar com alguém do lado, sabe? Relacionamento do homem com Deus e de Deus com o ser humano. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve as cartas dele, o apóstolo Paulo fica triste, porque todos tinham abandonado o apóstolo Paulo. Por mais que embaixo ele fala, mas Deus não me abandonou, mas ele fica triste no coração, porque todos tinham abandonado o apóstolo Paulo naquele momento, sabe? Por quê? Porque nós somos seres humanos e precisamos de quê? De ter amigos. De ter alguém nos auxiliando. E aqui Jeremias, ele se encontrava triste, justamente por causa disso. No versículo 8, ele fala que a palavra de Deus trouxe para ele insulto e censura o tempo todo. Muitas das vezes, quando você levar a palavra de Deus, cara, no teu colégio, no teu ambiente de trabalho, você vai ser menosprezado muitas das vezes pelo teu colega de trabalho, pelo teu amigo de trabalho, por ser servo de Deus. Muitas pessoas vão te censurar. Isso vai te trazer alegria? Lógico que não. Vai te trazer uma tristeza. Mas o que me deixa feliz nesse texto é o versículo 9. Que Jeremias diz. Né? Ele pensa no coração dele, ele pensa na mente. Pô, não vou mencionar mais. Nem vou falar mais o nome do Senhor. Né? Porque o peso ali, pô, da zombaria, da censura que Jeremias, né, sentiu, né, as pessoas querendo, muitas das vezes querendo apedrejar Jeremias. E Jeremias falou, pô, não vou levar então mais a palavra. Só que Jeremias falou que tinha um fogo que ardia no coração dele, que por mais que ele não quisesse levar a palavra, ele não conseguia controlar. Então, peça a Deus, né, que esse fogo venha queimar no teu coração. Aqui eu entendo que não foi um esforço de Jeremias a buscar esse fogo. Porque não foi Jeremias que escolheu a Deus, mas Deus escolheu Jeremias logo no seu capítulo 1. Porque a Bíblia fala, como eu falei no começo do vídeo, que Deus foi até Jeremias para chamar Jeremias para levar a palavra para o povo. Né? Jeremias, tanto que Jeremias se recusa, ele fala, ó, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, quem fez a boca do homem? Né? Não fui eu, o Senhor? Né? Então Deus foi atrás de Jeremias. Então peça em oração, Senhor, faça esse fogo queimar
em meu coração. O mesmo fogo que queimou na vida de Jeremias, faça queimar no meu coração. Me dê forças, Senhor, para levar a tua palavra. Mesmo eu sendo muitas das vezes injuriado, mas não deixe eu parar. Peça isso a Deus em oração que Ele te dará. Sabe? E essa é a palavra que eu tenho para você, né, nessa manhã. Não pare. Não pare. Continue na tua caminhada. Jeremias não recebeu a recompensa dele aqui na terra, né? De tudo que ele fez para Deus. Ele não recebeu riqueza. Ele trabalhou para Deus, ele não recebeu riqueza. Pelo contrário, ele recebeu zombaria. Ele trabalhou para Deus. Ele não recebeu o conforto de uma cama confortável. Pelo contrário, ele recebeu dificuldade. Ele trabalhou para Deus. Ele falou o que Deus mandou, né? E a morte dele não foi uma morte tranquila, dormindo na cama, né, no sono, num quarto bem arrumado, num quarto 5 estrelas, não. Ele morreu cerrado ao meio. Essa foi a morte de Jeremias. Só que a recompensa de Jeremias, a recompensa do cristão, cara, bom, veja bem, entenda, a tua recompensa que tá me assistindo nesse momento, a tua recompensa não é na terra. A tua recompensa não é na terra. Nós buscamos uma cidade celestial, né? A nossa recompensa não é vista aos olhos, mas é posta no coração, na esperança. Tanto que o apóstolo Paulo fala o quê? Minha esperança, o crente ele anda em esperança, né? Não daquilo que vê, mas daquilo que não vê, sabe? Então, eu creio que a recompensa de Jeremias, a Bíblia diz, né? A Bíblia me afirma que quem trabalha para Cristo recebe a recompensa não na terra, mas no céu, o galardão, né? Essa é a recompensa do cristão. Então, entenda, a tua recompensa vai ser maior do que as coisas incorruptíveis da terra, passageiras da terra. Então não pare, continue pregando a palavra, você que está me escutando, né? Não deixe a circunstância, né, do mundo, né, cotidiana te parar. Continue e continue. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida e graça e paz. Até mais.